Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma aula liberada. Na realidade, essa aula ela vai estar sem o áudio, né, que a gente gravou para os nossos alunos. Eu vou fazer o áudio por aqui, tá certo? No fim das contas vai ficar bom. Legal? Por que eu estou colocando essa aula liberada? Uma que ficou muito top. Ela está baseada no atendimento real que a gente fez, no reparo de um furo na linha de sucção de uma geladeira Electrolux. Então ficou muito top. Então essa é uma das razões. A outra é para ver se você se entusiasma e entra no nosso curso, tá bom? Conheça os nossos cursos, eu estou deixando o link na descrição. Quer estudar comigo? Quer se tornar um técnico nota 10? Vem estudar comigo. Link na descrição, dá uma olhada lá, tá bom? Se tiver alguma pergunta, tem meu WhatsApp lá, me faz. E vem estudar comigo, certo? Para quem não sabe nada, para quem vai começar do zero, para quem já sabe, já está no caminho aí, mas ainda se sente um pouco inseguro. O valor é muito acessível, tá bom? Bom, já fiz o meu jabá, vamos para a aula então? Eu vou narrar daqui, tá certo? Porque o áudio da aula é outro, tá certo? É um pouquinho diferente. Mas vamos lá, deixa eu diminuir a minha imagem aqui, vou ficar por aqui. Bom, essa é uma geladeira Frost Free Electrolux, deixa eu já soltar as imagens, porque ficou um pouco longo. Tem uns 27 minutos essa base, essa aula. Então vamos deixar rolar. Então é uma Frost Free daquelas de uma porta só. E ela tem o freezer em cima. Então a gente, para ter acesso ao evaporador, tem que soltar essa bandeja. Então tem duas travas ali embaixo. A gente solta, saca a bandeja para ter acesso. Legal? Bom, próximo passo é tirar os parafusos. São 4 parafusos que prendem essa tampa do evaporador. 4 parafusos. Legal, tranquilo. Com a parafusadeira é bem rápido. Certo? Agora presta atenção no que vem agora, que você tem que tomar cuidado, tá? Dentro desse painel, por trás desse painel, tem um isopor, né? Uma isolação de isopor. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de puxar, tá vendo? O técnico tá com muito cuidado. Na realidade eu fiz até um corte nas imagens para adiantar, mas demorou aí alguns minutos para tirar porque tem que ser muito delicado, tá bom? Ó, pronto, tirou. No vídeo parece que foi rápido, mas na realidade levou aí uns 5, 6 minutos devagarzinho. E outra, se tiver gelo ali no evaporador, não força, senão vai acabar quebrando isopor e o serviço vai ficar um pouco mais caro. Se tiver gelo, desliga da tomada, deixa 24 horas descongelando para você poder fazer esse procedimento. Bom, tem 3 plugs ali, certo? Tem o plug da ventoinha, o plug da lâmpada e o plug do sensor. Ó, aí a gente está dando uma olhada. Estou procurando vazamento. O bom dessa geladeira, no caso, é que todos os tubos são expostos. Então é bem fácil de você procurar vazamento nela. Então eu procurei e não achei. Só existem 2 tubos que são embutidos, né, dentro do gabinete. 2 tubos internos. E provavelmente, ó, ouve aí. Tinha alguma pressão ainda, a gente não sabe direito se é gás ou se é algum ar que entrou no sistema. Mas é característico, ela tem vazamento, tá sem o gás. Se não tem gás, é porque tem vazamento simples assim. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos trocar essa tubulação que está embutida, que é o tubo de sucção, ou tubo de retorno, como queiram, tá? Porque é a única parte que é embutida e é a única parte que eu não tenho sequer como testar. Então nós vamos trocar. E vamos aproveitar e trocar também o capilar. Por quê? Porque o capilar também é embutido. Muito dificilmente ter o vazamento no capilar. Pode acontecer, mas é 90% de ser ali no tubo
de sucção. Então a gente vai trocar os dois tubos para não ter erro, certo? No caso dessa geladeira, ela não tem aquela linha de orvalho, sabe aquela linha que aquece as laterais da porta? Ela não tem. Então já elimina uma possibilidade. Aí o que eu fiz? Eu tirei o tubinho ali a ponta mais longa do filtro, sabe aquela que vai ao capilar? Eu tirei ali a metade e fiz uma união. Facilita muito, porque aquela ponta ela é muito longa, não precisa daquilo tudo, então eu corto ela no meio e utilizo aquele pedaço, ele dá certinho pra gente colocar a Schrader. No caso, essa Schrader a gente já tirou o núcleo. Sempre que você for soldar uma Schrader, você tem que tirar o núcleo primeiro, porque o núcleo tem vedações de plástico, de borracha. Se você soldar com o núcleo colocado na Schrader, vai estragar, certo? Ah, mas você já falou isso. Pois é, eu falei e continuarei falando, porque não quero que ninguém esqueça, tá bom? Isso tem que ser automático. Na hora de colocar a Schrader, já lembrar de tirar o núcleo. Bom, deu uma embaçada aí, saiu meio do foco a câmera. Mas legalzinha a solda. Certo? Aí eu tô colocando nitrogênio, tá bom? Eu tenho certeza praticamente de que o furo é ali, mas eu quero testar as conexões, as soldas para ver. Então estou colocando nitrogênio, certo? Para poder testar soldas passantes, para poder testar ali a união de alumínio, tá bom? Já fiz o teste, tá bom? Não gravei o teste, mas é sabão, é espuma de sabão em todas as soldas, em locais suspeitos, tá bom? E tava tudo ok, então de fato só sobra agora o tubo de sucção. Então a gente vai substituir, presta atenção, vai valer muito. Essa aula é uma aula que a gente está colocando gratuita na internet. Eu já coloquei fazem 3 dias essa aula completinha na plataforma do curso. E você está assistindo de graça. Tá bom? Vamos remover aí o evaporador. Ó, o que a gente vai fazer, nós vamos usar uma técnica na qual daqui a pouco você vai ver, na ponta desse evaporador foi colocado a tubulação de cobre. Então o que eu vou fazer? Ó, eu estou cortando ali em cima aquele tubo esponjoso de cobre. Então, como eu estava dizendo, tinha um tubo esponjoso ali e eu cortei o tubo esponjoso. Por quê? Porque eu quero cortar o mais próximo possível do gabinete, tá certo? Porque eu vou utilizar esse tubo de cobre. Digamos que não tivesse o tubo de cobre, eu ia ter que fazer uma união locking, certo? Entre o tubo de alumínio e o tubo de cobre. Ou então uma solda entre o tubo de cobre e alumínio já é muito mais complicado. Então, eu vou cortar o mais próximo do gabinete possível para utilizar o tubo de cobre, né, e não perder essas uniões que já foram feitas aí. Ó, não dava para girar completamente ali o cortador, então o que eu fiz? Eu marquei com o cortador e agora a gente dá uma balançada e quebra. Tá ok? Tranquilo, sem problema. Sai de boa. Certo? E agora eu quero te mostrar uma coisa. Primeiro, vê aí, a gente vai fazer isso fora da geladeira, certo? A gente vai colocar os dois tubos, o tubo capilar e o tubo de sucção. Agora eu quero que você veja isso. Eu vou pausar aqui um pouquinho. Eu fiquei em dúvida, porque entrava os 2 tubos de 1/4 para dentro do gabinete, então eu não sabia por qual estava vindo o capilar e qual era o tubo de sucção. Então o que eu fiz? Eu tirei uma foto ali por baixo, e pela foto deu para ver claramente ali o tubo capilar no cano da esquerda, certo? Daí é importante para a gente colocar igualzinho. Talvez se eu invertesse não desse problema nenhum, né? Porque é muito parecido os dois lados do evaporador, talvez não desse nenhum problema, mas eu quero fazer tudo conforme
conforme o original, deixar o mais próximo do original possível. Então, por isso eu tirei essa foto aí. Então, já descobri aonde o capilar vai. Ele vai no tubo ali da esquerda. Legal? Deixa eu soltar o vídeo e continuar por aqui. Vamos ficando até o fim. Ó, o que eu estou fazendo aqui é dando uma olhada no capilar. Capilar é uma das coisas mais difíceis que tem de você saber exatamente qual é o modelo. Então, eu fiz uma identificação visual e, na minha opinião, o mais próximo era a medida 0,31. Infelizmente, é muito raro, né, manual técnico com medida de capilar. Normalmente não vem. Então tem que ser visual mesmo. Então, provavelmente 0,31. Certo? E aí eu estou fazendo uma união de 5,16 porque eu não quero perder nenhuma medida. Então eu vou colocar uma união por fora dos dois tubos, o tubo que vem, certo? O tubo de sucção era um tubo de 1/4, então eu vou colocar um tubo de 1/4. E ao invés de alargar o tubo, fazer alguma coisa assim, eu vou colocar uma união por fora dos dois tubos, juntando ali os dois tubos. Tá legal? Eu sei que o tubo da direita ali é o tubo de sucção, certo? Por aquela foto que a gente mostrou. Esse o tubo prontinho. Encaixou. Eu dei uma largadinha do outro lado também, né? Para encaixar agora o tubo de 1/4 que a gente vai utilizar. É um tubo de mais ou menos 2 metros, talvez um pouquinho mais, que vai ser o suficiente. Correto? A gente perde um pouquinho de tempo ali na preparação. Vamos deixar tudo no jeito para quando for fazer a solda, faz de uma vez só, sem erro. E daqui a pouco eu vou te mostrar um macete importante. Está aí o tubo 0,31. Presta atenção também na hora de trocar. Às vezes tem técnico que faz tudo certinho e esquece de cortar a ponta do tubo capilar. Já vi isso acontecer. Ó, o tubo ele vem marcado e aí com o alicate você dá uma forçadinha e ele quebra. Dá uma olhada como ficou. Ó que beleza. Aí o fluido refrigerante vai fluir muito bem, tá certo? Com um furo desse. A gente coloca para dentro ali mais ou menos uns 10 centímetros. E com o alicate você vem e dá um beliscão no tubo de cobre, no tubo de 1/4, para fechar. Fecha ali o melhor possível, com todo cuidado, é lógico, para não esmagar o capilar, pegando meio de ladinho ali. Isso daí é muito importante para não entrar solda no sistema, não entrar solda na tubulação e aí entupir o sistema, tá legal? Todas as uniões têm que ficar muito justas. Olha o que eu estou fazendo aí. Eu umedeci, sem exagero, um pedaço aí de tecido e tô enrolando ele ali em volta da união de alumínio. Para quê? Para que quando eu estiver fazendo a solda, não aqueça ali a união de alumínio e não estrague, tá bom? Quando você faz isso, acontece o seguinte, demora um pouco mais essa solda, tá bom? Ó, eu até dei uma parada, fiz um corte, coloquei o defletor de calor porque estava demorando. Demorando por quê? Porque o pano úmido ele faz uma dissipação de calor, tá bom? Mas é melhor assim do que você estragar ali a união. Correto? Eu deixo um pouquinho ali o pano úmido no lugar. E agora eu vou fazer a união ali do tubo de sucção. Esse vai correr um pouco mais rápido mesmo porque agora eu estou usando o defletor, tá? O defletor de calor ele adianta bastante. Olha, a mesma coisa eu fiz nesse tubo. Coloquei ali o tuchinho, né? Do pano umedecido para proteger a união de alumínio. É sério mesmo, se você aquecer demais ali, ela estraga. E aí aí tem que mudar tudo. Aí você vai ter que fazer uma união locking. E eu não quero. Eu poderia, eu até levei o alicate locking aí, tá? Mas eu não quero fazer uma união locking, eu quero fazer dessa forma, sempre simplificando o máximo possível. Aí vamos fazer um teste no evaporador, tô colocando ali um engate rápido.
eu tenho vídeos falando sobre esse engate rápido. Ele é muito prático, tá bom? Evita de eu ter que soldar uma Schreider aí. E vou colocar nitrogênio. Vou colocar mais ou menos uns 90, 100 PSI. Ok? Pressurizei com nitrogênio. 90, 100 PSI. Algo aí no meio. E vou fazer o teste. Nessa ponta... Tá até vazando, que ela só vem lacrada, mas pra gente não interessa, tá bom? A gente vai testar as nossas soldas. Essa solda aí, ela deu um pouquinho de trabalho, mas ficou boa. A união que a gente protegeu, talvez se não tivesse protegido, tava saindo aí um monte de bolha, teria estragado. A outra união... Ok, era o nosso maior temor, né? Agora, a união de cobre. Ok, ficou perfeito. Agora vamos liberar o nitrogênio e vamos aproveitar, né, para fazer uma limpeza aí. Certo? O nitrogênio está sendo empurrado, deixa eu ficar quieto. Ouvindo aí? Legal. Então o nitrogênio já fez até uma limpeza ali no evaporador, no capilar. O que eu fiz aí? Deixa eu até voltar um pouquinho, vai? Deixa... mais um pouco. Tá, foi demais. Ó, com uma chave Phillips... Difícil pausar o vídeo. Com uma chave Phillips eu fiz um furo no gabinete. Você vai ver já, tá? Eu não vou nem tentar... Ó... Uma chave é tranquilo você fazer esse furo. Embora onde pegou aí, quase que pega no metal, mas deu certinho. Eu preferi fazer de dentro para fora para não causar um estrago ali dentro. Quando bate no plástico podia ter quebrado. E por ali agora a gente vai passar tanto o capilar quanto o tubo de sucção, novo tubo de sucção, tubo de 1/4. Aí dá para fazer em uma pessoa? Até dá, mas a gente está fazendo em dois, que é muito mais prático. Então um fica do lado de cá puxando, olha eu lá, dirigindo ali o tubo para que ele passe de boa, tá bom? Em duas pessoas é bem melhor. Ok, ó, já está praticamente no lugar. Quem está me ajudando aí é o Leonardo. O Leonardo, ele faz parte, né? Ele é um dos instrutores do nosso grupo também de WhatsApp. Todos os nossos novos alunos, eles são inscritos no grupo de WhatsApp. Então, o Leonardo, ele é um dos instrutores, né, do nosso curso. E quando eu não estou lá respondendo aos nossos alunos, né, no Tira Dúvida com os alunos, ele sempre está. Certo? Bom, e ele não gosta de aparecer nas câmeras, então você no máximo vê a mão dele aí. De vez em quando uma vacilada pega ele. Bom, então aí com todo cuidado, a gente vai modelando ali os tubos, certo? Para ficar o mais próximo possível. Se você reparar, você percebe ali do lado ali do gabinete, você percebe as marcas, né, da onde estava o evaporador. Então você posiciona naquele mesmo lugar e procede, tá bom? Aí coloca os parafusos e aí você faz a montagem no sentido inverso. Certo? Eu não vou montar tudo ainda porque eu quero acompanhar a evolução do... Ó como ficou, tá bom? Ó, os dois tubos que a gente cortou estão ali em cima. E o outro tubo passou pelo furo. Certo? Então eu não vou montar totalmente agora, porque eu quero ver a evolução do fluido passando pelo evaporador. Olha o que eu fiz aí, né? A gente coloca um tubo esponjoso nesse tubo e a gente vai passar ele por trás do condensador. Na realidade, algumas geladeiras da Electrolux são assim, tá? Mesmo as originais passavam por aí.
O que era muito bom, porque a gente tinha toda a tubulação ali exposta e era muito fácil de, né? Se fosse o caso, por exemplo, que ela tivesse exposta, nós não teríamos trocado. A gente teria aberto, talvez, ali o tubo esponjoso, procurando o furo dentro do tubo esponjoso, e dependendo do furo, a gente fazia o reparo sem precisar substituir. Mas é do jeito que é. Ó, legal, uma coisa que eu sempre chamo a atenção é essa hora aí, ó. Na hora de trocar o filtro, sempre capricha na lixar, misericórdia. Capricha na lixa, tá bom? Pra limpar, tirar toda a ferrugem, tirar toda a tinta, porque isso acaba facilitando muito o processo na hora de abrasar, tá bom? Muita gente tem dificuldade. Ó, o capilar velho, eu corto ele, né? Ele não vai ser mais aproveitado. Vamos colocar o filtro novo. Lembra que a gente tirou um pedacinho do filtro para fazer a união lá na Schreider? Tem duas vantagens. Um, que, né, você ganha uma união muito boa na medida certa para colocar Schreider. E dois, deixa eu tirar minha imagem daqui, que vai atrapalhar. E segundo, que você diminui um pouco o tamanho do filtro, que às vezes fica arrastando ali no chão. Então cortando fica legal. Vamos tirar o excesso também do tubo de sucção. Certo? Com cuidado, tá bom? Para não estragar nada. E ali, ó, a gente tem agora o capilar, que a gente vai colocar no filtro. Ó, vê que ele fez tipo de uma molinha, enrolou o capilar. Isso daí é legal, que evita vibração, né? Não evita a vibração, evita que quebre por causa da vibração. Então, sempre que for colocar o capilar, procura fazer algumas voltinhas, tá? Nessa forma de mola. Isso daí ajuda bastante. Enquanto isso, quando você tá vendo aí, ó, vai dar aquela beliscadinha básica para não entupir a tubulação. Enquanto isso, que tal se você deixasse aquele like? Que tal se você se inscrevesse no canal? Às vezes o camarada assiste os vídeos, gosta dos vídeos, mas não se inscreve no canal. A inscrição ajuda bastante a gente. E além de inscrever, se você puder ainda ativar as notificações, melhor ainda, tá? Porque isso daí ajuda o YouTube assim a divulgar mais os nossos vídeos, legal? Agora eu quero que você preste atenção no que vai acontecer agora. Mesmo às vezes um técnico experiente, de vez em quando acontece uma coisa que não deveria. Certo? Ó, o que vai acontecer quando ele for tentar tirar ali o tubo velho? Quebrou o tubo dentro do passante. Olha o que a gente faz, essa técnica para tirar o tubo. A gente coloca um parafuso desse tipo autotarrachante, a gente parafusa ele no tubo. Tá vendo ali a cabecinha do parafuso? A gente parafusou ali no tubo. E a gente aquece quando tiver bem vermelho. Quando tiver bem vermelho, a gente vem com o alicate e puxa pela cabeça do parafuso. Ó, o técnico está dando uma olhada para ver se não tá aquecendo demais no gabinete, para não derreter. Se estiver derretendo, muda a posição. Ó, o alicate ele pega na ponta do parafuso e puxa, ó. E aí sai com o pedaço que estava lá dentro, quebrado. Só isso já valeu o seu like. Fala a verdade, só uma dica dessa vale ou não vale seu like? Vale ou não vale sua inscrição? Pois é. Olha, o técnico está tentando ali colocar o tubo, está com uma certa dificuldade. Às vezes acontece isso. Às vezes o tubo não entra de boa. Às vezes tem alguma rebarbinha de solda. Mas tudo bem, na hora de que a gente aquecer, esse tubo ele vai entrar. Bom, vamos reposicionar ali o filtro. Tudo certo, tudo de boa.
Não esquece do fluxo sempre que for fazer a união do condensador de aço com o filtro de cobre. Se você não passar o fluxo, você não consegue. Simples assim, nem tenta, você só vai perder tempo, material e paciência, tá certo? Você vai se frustrar. Bom, dá uma olhada. Então, ó, o que ele vai fazer aí? Ele vai aquecer o tubo e aí ele lembrou, eu acho que eu vou empurrar um pouco mais esse tubo. E aí com o passante quente, dá aquela forçadinha, porque aí a solda já derrete. Se era uma solda que estava atrapalhando, então ela não atrapalha mais, ela derrete. E agora sim, dá uma olhada na distância da chama em relação ali à tubulação. Tem gente que coloca muito perto. O defletor também ajuda muito, tá vendo? Usou pouquíssima solda, ficou uma solda coisa linda. Dá uma olhada nessa outra que ele vai fazer. Essa é a solda mais difícil na minha opinião. Não, eu acho que ela perde para solda de cobre com alumínio. Solda de cobre com alumínio é mais difícil. Essa é a segunda colocada. Mas vê, ele lixou, ele passou o fluxo, ele tomou todos os cuidados, ele deu aquela beliscada no filtro, né, para ficar bem justo. E aí pronto, fica uma solda perfeita. Ó, olha o tamanhinho da vareta que ele está trabalhando. Não gasta praticamente nada. Agora o capilar, aí nesse caso você não precisa passar fluxo, tá bom? Quando for cobre com cobre. Rapidinho. E não esquece do rabicho. Certo? Se você não soldar o rabicho, vai vazar. Ah, mas tá lacrado. Não tá. Esse lacre aí não, não segura não. Quando o compressor tá linha de alta pressão ali. Ali o técnico, como em dúvida em relação, ó, ele resolveu fazer a solda agora sem o defletor. Em alguns casos o defletor ele pode atrapalhar um pouco, ele aquecer demais, muito rápido. E no caso aí dessa solda não é muito interessante aquecer muito rápido. Prontinho. Vamos lá para a carga de gás. 65 gramas. 65. Beleza, 65 gramas R134A. Outra coisa que eu tenho batido muito na tecla. Ah, eu já fiz o vácuo, tá bom? Eu não filmei o vácuo, tá? Nesse vídeo. Comi bola, desculpa. Tá ali a bomba de vácuo, você viu? Pra você não dizer, ninguém dizer que eu não fiz o vácuo. Fiz sim, mas não filmei. Ah, eu ainda não havia feito o vácuo. Eu filmei sim, esquece que eu falei. Faz de conta que eu não disse nada. Vou fazer o vácuo sim. Aí, legal? Eu faço sempre ali pela mangueira vermelha o vácuo. Ok? Ali eu coloquei o contrapeso com o registro fechado justamente para não deixar... Ah, os dois manômetros têm que estar abertos. O registro do contrapeso está fechado justamente porque senão não faz o vácuo, vai começar a entrar gás. E aí a gente aguarda aí uns 20 minutos até que o vácuo esteja... Mesmo que você ache que o vácuo tá bom, deixa uns 20 minutos no mínimo, tá bom? Pronto, desligamos a bomba de vácuo, colocamos ali o gás... Liga a balança, no caso já está zerada, porque eu liguei com o gás em cima. Se eu tivesse posto o gás depois, era só zerar lá na balança, certo? Quantas gramas, você lembra? 65 gramas. Vamos liberar. O manômetro vermelho ali já está fechado, porque senão vai sair pelo outro lado o gás. Ó como é rápido. Ó, poucos segundos, eu não acelerei a imagem não, tá? Poucos segundos. 65 gramas. Deixa eu tirar a minha imagem daqui de novo, tá atrapalhando.
certo? Colocando uma abraçadeira ali, deixando tudo bonitinho nos conformes. Ó por onde está passando ali, ó, a tubulação. Ficou muito bacana, ficou muito legal. Aí a gente já colocou. Vamos ligar isso. Na tomada, vamos colocar na tomada. Olha o que acontece, ligou. Começa a cair aí a pressão. E é isso aí, ó. Esquentando ali o condensador. Vamos dar uma olhada dentro também. Se tá nevando já lá no evaporador. Ó, tá caindo. Vai cair mais. O compressor ele é lerdinho, mas ele chega na pressão. Ó, isso daí foi logo que eu liguei. Mas aí passou mais alguns segundos. Eu fiz um corte, você vai ver. Ó aí, ó. Já tá branquinho. Ó como tá nevado, tudo nevado. O condensador. Agora é só montar e finalizar o serviço. Legal? Então essa foi uma aula que eu acabei de postar. Tem uns 3 dias que eu coloquei lá na nossa plataforma. Ela tá lá. Nossos alunos já tiveram acesso a ela 3 dias atrás. E eu coloquei para que essa aula? Para você se deleitar, para você perceber como é a nossa aula. É prática, é detalhe por detalhe, explicando, certo? Para que o nosso aluno aprenda e tenha condições de fazer um serviço desse ou até melhor. Na realidade, esse serviço ele tem várias técnicas para ser feito. Nesse caso, a gente utilizou a solda porque havia aquele pedacinho de cobre. Existem outras situações em que não tem, aí a gente tem que usar o alicate ou a chave locking para fazer a união. Mas isso é uma outra aula, a gente tem aulas de locking lá na nossa plataforma também. Beleza? Bom, tô deixando de que lado? Aqui e aqui. Vão aparecer 2 vídeos bem legais para você assistir. Escolhe um deles e continua com a gente. Legal? Valeu! Até a próxima, se Deus quiser.